Você é essa pessoa que já se permitiu ser calada pelo medo? Já se permitiu ser parada pelo medo? Ou até mesmo por julgamento de alguém, você não continuou o seu projeto, você não fez o que precisava ser feito por medo de julgamento ou de não ser aceito por alguém. Muitas coisas que já aconteceram na sua vida. Você não soube falar não para o outro, mas você sabe falar não para você. Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa e essa mensagem chegou até você, continua nesse vídeo que eu vou compartilhar com você o que tem acontecido comigo durante 36 anos da minha vida, onde eu permiti que o medo me paralisasse, onde eu permiti que o medo dominasse, porque quando nós estamos em Cristo, nós não podemos deixar que o medo ele nos cale, que o medo ele nos paralise. Então todos nós que estamos em Cristo Jesus, Ele está conosco. Se Ele é a videira, nós somos os ramos, por que eu vou ter medo? A palavra dele nos diz lá em 1 João 4,18 que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. E Joselma, qual é esse amor? Esse amor é Cristo Jesus. É Ele que deu a vida por mim, deu a vida por você. E se Ele diz que o perfeito amor, se você está nele, lança-se fora todo medo, por que eu vou andar com medo? Por que eu vou andar de cabisbaixo? Ou por que eu vou dar ouvido a quem fala ao meu respeito? Aonde eu preciso entender que Ele fala que eu sou filha amada, que eu já fui aprovada. Ele me deu o poder de governar sobre as minhas emoções, sobre todas as coisas. E por que eu vou me deixar ser paralisada pelo medo? Entende? Eu fui essa pessoa que eu me permiti ser parada, porque eu tinha medo do julgamento, eu não sabia falar não. Eu falava não pra mim. Muitas vezes eu estava cansada, sobrecarregada, precisando de um tempo só pra mim. Mas eu falava não pra mim. Não, você não pode. Não é tempo. Você não pode descansar. Mas para o outro, quando o outro me pedia qualquer coisa, eu não sabia falar não. E isso me paralisava, isso me travava. E o que é que eu falo pra você? Eu falo pra você que a partir do momento que você se permite ser parado por aquilo que falam ao teu respeito, por aquilo que julgam mal a você. Você sabe que você não é aquilo, mas as pessoas falam mal de você. E você olha pra você e fala assim, olha, não adianta, eu não vou conseguir. Realmente, eu acho que tal pessoa tá certa. Eu realmente não sou capaz. Eu realmente não vou conseguir. Eu realmente não sou essa pessoa. Cuidado. Cuidado com vozes que falam pra você parar. Cuidado com quem você dá ouvido. E cuidado para você não esquecer da promessa. O Senhor tem uma palavra a teu respeito. Se você tem uma palavra, você precisa andar em cima dessa palavra. Quando vir o medo, você fala assim, olha, você pode ir até do meu lado, mas eu não vou parar por sua causa. Eu não vou me permitir ser paralisada. Durante muito tempo até parei, mas agora não mais. Você precisa governar sobre as suas emoções. Porque eu fui essa pessoa que não sabia governar sobre as minhas emoções. Eu não sabia dizer não. Eu era aquela pessoa que nunca sabia falar não para o outro. Por dentro eu estava destruída, machucada. Às vezes precisando de alguém, de um ombro amigo, de alguém para me escutar, de alguém para me abraçar, mas eu não tinha. Mas quando o outro precisava, eu estava sempre pronta para atender. E eu falo para você que muitas coisas eu deixei de viver, até mesmo porque eu não me permitia ser amada pelo Pai, ser cuidada por Ele e ser usada por Ele. Mas eu me permitia ser usada pelos outros. As pessoas precisavam de mim, eu estava sempre pronta. Mas para o Pai, quando Ele me pedia algo, quando Ele me queria mais diante da sua presença, queria mais intimidade, eu não estava pronta, eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava abatida. Eu não tinha tempo de qualidade com Ele. E foi isso que aconteceu na minha vida durante um longo tempo. Eu me permiti ser essa pessoa que parou para cuidar do outro. O Senhor até fala para mim, para você amar o nosso próximo. Mas Ele diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é que vem primeiro do que o próximo? Não é você? Mas muitas vezes nós não sabemos cuidar de nós mesmos para primeiro cuidar do outro. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se eu não estiver bem comigo mesmo, como é que eu vou cuidar do outro? Como é que eu vou trazer para o outro algo de bom se em mim ainda está machucado?
se as minhas raízes não foram curadas. Mas eu sempre estou pronta para o outro. Hoje eu estou pensando diferente. Primeiro do que tudo, na minha vida, está a vontade do meu Criador, do meu Pai. Eu preciso atender o seu chamado. Eu preciso atender a sua voz. Eu preciso estar pronta para ouvir o Espírito Santo falar comigo. Mas se eu estiver ocupada demais, como que eu vou dar ouvido à voz do Espírito Santo? Aí você me pergunta, mas como é que eu vou ouvir? Eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não sei ouvir quando Ele fala comigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos distraídos demais. Estamos ocupados demais. Por isso que não conseguimos ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Ele fala para você, filha, não tem medo, vai. Eu vou ler outra passagem para você em Deuteronômio 31:8, que diz assim, olha, não temas, não tenhas medo, nem desanimes, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Olha que maravilha. Ele fala que Ele estará comigo, Ele não me deixará e nem me abandonará. Só que eu tenho medo do julgamento dos outros, mas eu não tenho temor na palavra que Ele diz ao meu respeito. Filha, eu não te abandonarei. Vai, segue em frente, vai, não para. Mas eu dou ouvido às pessoas que vão falar de mim, que vai falar ao meu respeito. E cadê o temor da palavra? Quando Ele fala assim, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, mas você precisa seguir. Isso tem acontecido com você? Porque aconteceu comigo foi desse jeito. Quando muitas vezes você não sabe falar não para o outro, mas você fala não para Deus. Porque às vezes Ele está te chamando, Ele está te convidando para ter mais intimidade, Ele está te convidando para estar mais perto, para poder ouvir a voz dEle, para te dar direção, clareza, direcionamento. Mas você está tão ocupado que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue ouvir Ele falar para você. Filha, não temas. Por mais que a circunstância à tua volta faça com que você tenha medo, com que você desanime, não desanimes, eu estou com você. Eu sei que existe um momento que é difícil. Eu sei que existe processo e situações que nós vamos ter medo. É normal do ser humano. Mas você não pode passar muito tempo aí. Você precisa entender que você precisa se levantar. Você precisa entender que você precisa seguir. Você não precisa parar por conta das pessoas que falam de você. O que é que você prefere? Aonde Deus diz, filha, eu não te abandonarei, não temas, não desanima, vai, segue. Ou você prefere dar ouvido à voz de quem fala pra você, olha, isso não é pra você. Você não é capaz de fazer isso. Você acha mesmo que você vai conseguir? Você acha mesmo que você é capaz? Por que você não para com isso? Por que você não deixa isso? Isso não é pra você. Você não vai conseguir chegar lá. Aonde o Pai nos diz, filho, vai, não temas. Ele falou lá também em Josué 1:9, não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore. E nem desanimes, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Você tem noção do que Deus ele fala para nós? Só que nós nos permitimos ser parados. Nós nos permitimos ser travados pelas pessoas que falam de nós. Por aquelas pessoas que falam, você não. Isso não é para você. Então cuidado com as vozes que você escuta. Cuidado com quem dá conselho para você. Cuidado para você não ser pego pelas pessoas que não querem ver você crescer, pelas pessoas que não querem ver você evoluir, porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não nos querem ver melhor do que elas. Por isso que ela fala, olha, isso não é pra você. Você está enganada. Se eu fosse você, eu parava com esse projeto. Você acha mesmo que você vai conseguir? Isso não é pra você. Mas o próprio Deus, ele fala pra você, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajosa. Por que seja forte e corajoso? Porque ele sabe que vai vir desafios, ele sabe que vai vir pessoas que vai te amedrontar, ele sabe que vai vir pessoas que vai colocar pedra no teu caminho, que vai falar pra você que você não é capaz, que isso não é pra você. Ele sabe. Ele sabe que vai acontecer com você ainda mesmo antes de você nascer. Por isso que ele já falava, seja forte e corajosa.
Não desanimes. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, quero falar para você: não tenha medo. Continue, não desanime, prossiga. Não permita que o medo te paralise, não permita que você saiba falar não para você, mas você não sabe falar não para o outro. Não permita que as pessoas que são colocadas no teu caminho paralise você. Não se permita que o medo cale a sua voz. Não se permita que o medo faça com que você se autodeclare que você não é capaz, que você não vai conseguir aonde a palavra nos diz: seja forte e corajosa, não desanimes, nem se apavore. Eu estou com você, então se apegue nessa palavra. Continue, não pare, que o Senhor esteja com você por onde você passar. Que você continue enfrentando os desafios à sua frente. Que você possa entender que você já é mais do que vencedor. Tá bom? Então, se esse vídeo falou com você, deixa o seu like, que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando. Que você possa continuar e não parar por nada. Saiba que o Senhor está contigo por onde você passar. Não tenha medo, não desanime. Ele está com você. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Beijo, obrigado por vocês. Cada um de vocês, então, deixa o comentário de vocês, porque eu sempre gosto de ler os comentários, eu sempre gosto de compartilhar os testemunhos de vocês, até porque cada palavra que é colocada lá, cada comentário faz com que eu possa até fazer um tema abordado sobre aquele comentário, sobre aquela dúvida que você tem, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que o Pai, Ele direcione os teus caminhos, que você tenha a força de Caleb, que você tenha a força de Josué, para entender que você é forte e corajosa. Você não precisa parar, que o Pai, Ele derrame as bênçãos dele sobre a tua vida. Eu declaro que o Senhor já é mais do que suficiente para você entender que você não precisa ter medo de nada, tá bom? Um grande abraço e beijos.